Olá, amados. Hoje na Bíblia Todo Dia, duas cartas, 2 João e 3 João. São cartas pequenas, mas muito maravilhosas em Deus. Na carta de 2 João, João destina essa carta a uma senhora eleita e aos seus filhos, a uma mulher piedosa que estava em Cristo Jesus com seus filhos e também na sua casa era a igreja local da época. Então ele está destinando essa carta a tal mulher piedosa e à igreja local. Qual era a preocupação de João? Diz ali no verso número 10 que a preocupação dele eram sobre ensinos falsos, falsos mestres, contra Cristos, anticristos, que poderiam entrar dentro dessa igreja local, na casa dessa mulher piedosa e ensinar doutrinas que não eram verdadeiras, ensinos que não eram o de Cristo, como diz o verso número 9. Essa era a preocupação. Então João escreve então essa mulher, essa senhora eleita e aos seus filhos para que eles então tomassem cuidado para tudo isso. Nem recebessem na sua casa, nem saudassem tais pessoas, falsos mestres, anticristos. Como talvez você esteja pensando, como fazer para que eu tenha, olha que coisa mais maravilhosa, permaneça com a minha casa fiel aos ensinos de Cristo. O apóstolo João então vai responder isso nessa carta de 2 João. 3 maneiras que a gente precisa fazer para permanecer com o nosso lar fiel a Deus. E olha que interessante. Não é apenas a nossa igreja, é no nosso lar. Como é importante a escola bíblica dominical, como é importante Bíblia todo dia, como é importante reuniões em célula, mas a coisa mais importante, que você precisa permanecer fiel à palavra de Deus e à doutrina de Cristo, é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. Você tem responsabilidade disso. Você precisa permanecer fiel ao seu lar, à palavra de Deus. Lute por isso. Então você pergunte como? Primeira coisa, conhecendo a verdade. Diz ali no verso número 1. A primeira coisa para permanecer o seu lar fiel a Cristo é conhecendo a Cristo. É conhecendo a verdade. É se colocando de forma dedicada, curiosa, faminta, atenciosa nas Escrituras, na palavra de Deus. Por isso que eu chamo a sua atenção. Não apenas assista os vídeos do Bíblia Todo Dia, leia as Escrituras. O Espírito Santo vai falar com você. Além disso, ouça pessoas que estão fiéis às verdades em Cristo Jesus, como por exemplo, a Bíblia Todo Dia. E uma coisa muito importante, coloque em prática na sua vida, em todas as áreas da sua vida, a palavra de Deus. Então a primeira coisa para você permanecer fiel às Escrituras e fiel no seu lar em relação a Deus é conheça a verdade. Segunda coisa importante, ande na verdade, diz ali o verso número 3. Ande na verdade, pratique a verdade, coloque ela no seu dia a dia, coloque ela em todas as áreas da sua vida. E terceira coisa muito importante, permaneça na verdade, diz ali o verso número 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Você quer ser fiel na sua casa a Deus? Então, conheça a verdade, ande na verdade e permaneça na verdade. Seja fiel até o fim. Muitas pessoas, diz o verso número 7, haviam saído da igreja e ido pelo mundo, mas não confessando Jesus Cristo que veio de forma corpórea. Olha o que diz o verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Olha a importância de nós reconhecermos que Deus se fez carne. Olha a importância de reconhecermos e entendermos que Deus era 100% Deus e também 100% homem quando habitou entre nós o Jesus histórico. Não é uma historinha, não é uma fábula. Não. Quer saber se alguém é um enganador? É quando ele não reconhece Jesus Cristo como Deus que se fez carne. Ele considera Jesus Cristo um profeta, um anjo, um cara maravilhoso e excelente, mas não Deus. Então saiba que essa pessoa é um enganador. E o verso número 7 diz que eles têm saído pelo mundo disseminando mentiras. Que interessante. Enganadores têm saído pelo mundo disseminando mentiras. E nós? E os filhos de Deus? O próprio Jesus diz, ide por todo mundo. Saiba, há enganadores agora, indo por todo mundo, batendo de porta em porta, enganando que Jesus Cristo não é Deus, que Ele não habitou entre nós, que Ele não se fez homem. Por que eles estão dizendo isso?
Porque depois eles vêm com um substituto para a salvação. Olha, não, Deus não se fez carne não e não habitou entre nós. Eu quero mostrar agora um substituto para qualquer um ter seus pecados perdoados e ser salvo, ir para o céu. Mentira. Mentira. Se há enganadores saindo pelo mundo, nós não vamos sair? Nós não vamos obedecer a Cristo? A gente vai ficar com esse conhecimento só para nós, para nossa família? Não. Também saia pelo mundo, porque esse é o mandamento, é uma ordenança e é a nossa tarefa. E no final da carta de 2 João, vai falar uma coisa interessante. Tenho, no verso número 12, tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face. Não substitua cartas pelo encontro face a face. Não substitua o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Não substitua esse tipo de rede social, esse tipo de comunicação, pelo estar junto, por ver face a face. Não, mas que a gente possa deixar um pouquinho essas redes sociais e ir na casa um dos outros. E além de receber os irmãos com o nosso coração e face a face. Gaste tempo diariamente e na casa um dos outros. E nesse tempo de comunhão, leia a Bíblia. Ore junto com essa família que você foi até a casa dela ou essa família que você está recebendo na sua casa. Não apenas converse e coma. Não. Ore e leia a Bíblia. Busque a Deus. 3 João, agora nessa carta pequena, vai falar, o tema central é sobre testemunho das pessoas. E nessa carta vai falar sobre 3 pessoas, Gaio, Diótrefes e Demétrio. 2 pessoas aqui a serem seguidas e uma não. Gaio, o que está sendo elogiado sobre essa pessoa? Uma coisa muito importante. Primeiro, a sua vida espiritual. João está dizendo, olha, Gaio, o meu desejo é que a sua saúde, talvez Gaio tivesse algum problema de saúde. O meu desejo é que a sua saúde vá bem, assim como vai a sua alma. Assim como a sua vida espiritual é saudável, o meu desejo também é que o seu corpo tenha saúde. Olha que interessante. Uma pessoa que tem uma alma saudável é alguém que tem uma vida espiritual saudável. Siga exemplos de Gaio. Cresça nessas coisas. Cuide da sua alma. Pastor, como faço? Tendo uma vida cristã, uma vida espiritual saudável. Consequentemente, você vai ter uma alma saudável. E o meu desejo é que o teu corpo seja saudável, como também tua vida espiritual, em nome de Jesus. Outra coisa importante sobre Gaio é uma pessoa que é fiel, andando na verdade. É alguém que conhece a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus no seu dia a dia, a tal ponto que as pessoas percebem isso. O seu testemunho. Aí então vai falar sobre Diótrefes, no verso número 9. Diótrefes é um sarro. Olha como que ele é. Ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é manda-chuva, ele é mandão. Ele quer ser exaltado, ele quer ser o líder. Essa é a preocupação dele, verso número 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante. Você gosta de ser mais importante? Você se preocupa com aplausos? Você dá desculpa disso através de uma palavrinha chamada honra? Cuidado! A honra se deve realmente a todos. A honra se deve mesmo, o respeito se deve a todos, a qualquer um. Mas aqui há um homem que gosta muito de ser o mais importante entre as pessoas. Esse homem, então, está dizendo características desse homem. Ele, então, é isso, ele é soberbo, ele é egoísta, ele é manda-chuva. E por que ele é mandão? Olha o que ele faz. Não nos recebe, diz o verso número 9. Como é que pode um homem da igreja, que quer ser o mais importante, talvez até seja um líder espiritual, que não recebe um apóstolo, que não quer ter comunhão com um homem de Deus? Alguém que, inclusive, teve contato, como nós lemos em 1 João, de tocar em Jesus, o próprio Deus Filho. Como isso é possível? Eu quero te dizer que é. É só permitir ser governado pelo egoísmo, pela soberba, pela arrogância. É possível. A soberba nos afasta de Deus e dos homens de Deus. E aí ele vai dizer, inclusive, no verso número 10, que esse homem, Diótrefes, dizia palavras maldosas contra João, mentiras.
enganosas, palavras enganosas aos outros. Olha que interessante, esse homem não recebia nem aqueles que João mandava, nem pessoas que João tinha ligação. Ah, você teve com João, então não é bem-vindo aqui. Inclusive ele era manda-chuva e mandão, ele expulsava da sua igreja pessoas que queriam ouvir esses colaboradores que João mandava. Então cuidado, livre-se de ser alguém assim. E então vai falar sobre a terceira pessoa dessa carta, Demétrio. Demétrio. Quem é Demétrio? Uma pessoa que é exemplo. Uma pessoa que a gente precisa olhar para ele e imitar. Porque diz ali o verso número 11, amado, não imite o que é mal, imite o que é bom. E aí ele vai dizer sobre Demétrio, ou seja, não imite o que é mal. Não imite os diótrefes dentro da igreja, imite os Demétrios. Como são os Demétrios? São pessoas que os outros falam bem dele. Diz ali, Demétrio, todos falam bem dele. Como é Demétrio? Demétrio não é apenas pessoas que é uma pessoa que os outros falam bem dele, tem um testemunho bom em relação aos outros, mas também tem um testemunho bom em relação à palavra de Deus. Olha o que diz, e a própria verdade testemunha a seu favor. Quem é você na igreja? Mais parecido como Gaio? Mais parecido como Diótrefes? Ou mais parecido como Demétrio? Quem é você? Saiba que nós somos uns dos três. Saiba que a gente é Gaio, Diótrefes ou Demétrio. E saiba também que talvez é possível a gente ter um pouquinho de cada um deles. Eu peço, tenha coisas de Gaio, tenha coisas de Demétrios, mas não de Diótrefes, porque isso pode nos levar a perder a comunhão com Deus. Eu te amo, Deus te abençoe.